Então vamos lá, pessoal, vamos dar continuidade agora nesse terceiro bloco com a questão de número 17. Os advogados Márcio, Bruno e Jorge, inscritos nas seccionais do Paraná... Gente, essa questão tá um absurdo, tá? Essa, a meu ver, tinha que ter sido anulada. Vamos ver aí o que a banca fez. Olha só que questão confusa. Os advogados Márcio, Bruno e Jorge, inscritos nas seccionais do Paraná e Santa Catarina, da Ordem dos Advogados, resolveram constituir determinada sociedade civil de advogados. Olha só, essa questão foi aí do ano passado, e sociedade civil não existe nem desde 2002. Tá? O enunciado já está falando aqui uma coisa desautorizada. Tá? Embora estivesse no estatuto, mas a lei estava desautorizada. É uma sociedade simples. Né? Bom, então aqui indica aqui. Vou até desenhar aqui para a gente entender melhor. Márcio, Bruno e Jorge. Então, Márcio, Bruno e Jorge, inscritos nas seccionais do Paraná e Santa Catarina, ou seja, eles têm OAB, né? Inscrição tanto no Paraná quanto em Santa Catarina. Tá, uma principal e uma suplementar. Resolveram constituir determinada sociedade civil de advogados, olha aí, civil, né? Já falei, para atuação na área tributária. A sede da sociedade estava localizada em Curitiba, lá no Paraná. Então, eles tinham um escritório no Paraná, a sede. Como os 3 sócios estavam inscritos na seccional de Santa Catarina, eles requereram um registro da sociedade também nessa seccional. Gente, o que você entende por essa frase? Olha só, pelo amor de Deus. Como os 3 sócios estavam inscritos na seccional de Santa Catarina, tudo bem, essa informação a gente já tem. Ó. Eles têm OAB no Paraná e em Santa Catarina. Então, como esses 3 sócios também tinham inscrição em Santa Catarina, eles requereram registro da sociedade também nessa seccional. Então, eles foram requerer o registro da sociedade, Márcio, Bruno e Jorge, lá. Gente, isso leva o candidato a entender que ele está montando uma filial lá. Ele está pedindo o registro de uma filial. Bom, Márcio, por outro lado, já fazendo parte da sociedade com Bruno e Jorge, tudo bem, ó, o Márcio está aqui. Ele faz sociedade com Bruno e com Jorge, maravilha. Requereu, juntamente com o seu irmão, igualmente advogado, o registro de outra sociedade de advogados também na seccional do Paraná, esta com especialização na área tributária. Então, aqui ó, no Paraná, o Márcio, junto com o seu irmão, quiseram montar um outro escritório, que não tem nada a ver com este primeiro, lá no Paraná. As sociedades não são filiais. Sim, quais sociedades não são filiais? Ele diz no final, mas aqui dado a duplicidade. Essas duas aqui, claro, nem poderiam ser, ou todas elas? Pois é. Questão objetiva não pode ter dúvida. Até porque você não tem oportunidade de, na discussão discursiva, né, explicar a duplicidade. Não é isso? Bom, sobre a hipótese descrita, é correto afirmar que a sociedade de advogados de Márcio, Bruno e Jorge, letra A, não poderá ser registrada na seccional de Santa Catarina, pois apenas tem sede na seccional do Paraná. Márcio não poderá requerer a inscrição em outra sociedade de advogados no Paraná. Bom, essa alternativa aqui, a letra A, vejam só, gente, a gente está aqui na questão do 18º exame de ordem, que já teve esse erro aqui de sociedade civil, e essa confusão. Letra A, não poderá ser registrada na seccional de Santa Catarina, pois apenas tem sede na seccional do Paraná. Ou seja, se fosse filial, não tem problema nenhum, gente. Registrar a filial lá. Só que a banca quis dizer que eles quiseram fazer 2 sedes. Uma sede aqui e uma sede aqui.
Como eles pediram um registro aqui, eles não poderiam ter feito o registro aqui. Ou seja, a banca entendeu que não era filial. Gente, a questão totalmente confusa. Vê a letra B. Não poderá ser registrada na seccional de Santa Catarina, pois apenas tem sede na seccional do Paraná. Márcio poderá requerer inscrição em sociedade de advogados no Paraná. Não, aí não pode, porque ele não pode ser sócio, ou o Márcio aqui, não pode ser sócio de 2 escritórios no mesmo estado. Mas nada impede que eles sejam sócios em estados diferentes. Letra C. Poderá ser registrada na seccional de Santa Catarina, pois os 3 advogados que dela fazem parte estão inscritos na seccional em questão. Poderia, gente. A filial poderia ter sido feita lá. Márcio não poderá requerer inscrição em outra sociedade de advogados. Ou seja, a letra C, para mim, vários professores de ontologia, realmente seria a resposta correta. Tá? Mas a banca não considerou. D. Poderá ser registrada na seccional de Santa Catarina, pois os 3 advogados que dela fazem parte estão inscritos na seccional em questão. Poderá ser registrada na seccional de Santa Catarina, pois os advogados fazem parte, poderia, mas poderá requerer inscrição em outra cidade, aí já fica errado. Mas a resposta foi a letra A. Tá bom? Dada pela banca aí. Enfim, foi uma questão que eu realmente, da penúltima prova, que eu discordo totalmente. 18. Gabriela é sócia de uma sociedade de advogados, tendo no exercício de suas atividades profissionais representado judicialmente Júlia. Entretanto, Gabriela, agindo com culpa, deixou de praticar ato imprescindível à defesa de Júlia em processo judicial, acarretando-lhe danos materiais e morais. Em uma eventual demanda proposta por Júlia, a fim de ver ressarcidos os danos sofridos, deve-se considerar que: letra A. Gabriela e a sociedade de advogados não podem ser responsabilizadas civilmente pelos danos, pois no exercício profissional o advogado apenas responde pelos atos que praticar mediante dolo, compreendido por meio do binômio consciência e vontade. B. A sociedade de advogados não pode ser responsabilizada civilmente pelos atos ou omissões praticados pessoalmente por Gabriela. Assim, apenas a advogada responderá pela sua omissão decorrente de culpa no âmbito da responsabilidade civil disciplinar. Letra C. Gabriela e a sociedade de advogados responderão civilmente pela omissão decorrente de culpa, sem prejuízo da responsabilidade disciplinar da advogada, cuidando-se de hipótese de responsabilidade civil e solidária entre ambas. Ou a letra D, em Gabriela e a sociedade de advogados podem responder civilmente pela omissão decorrente de culpa. A responsabilidade civil de Gabriela será subsidiária à da sociedade e ilimitada. Cuidado que na prova às vezes eles tiram a letra I, você nem percebe. Ilimitada pelos danos causados, sem prejuízo de sua responsabilidade disciplinar. Resposta letra D, gente, com base no artigo 17 do Estatuto. Olha só, quando o cliente sofre um prejuízo decorrente de ação ou omissão, dolo ou culpa por parte do advogado, primeiro quem vai responder é a sociedade, a pessoa jurídica. Então o artigo 17 diz: além da sociedade, os sócios responderão subsidiária e ilimitadamente pelos danos causados aos clientes, justamente em razão dessas omissões aí que eu comentei. Sendo que em janeiro incluíram que, além que não somente os sócios de uma sociedade simples pluripessoal, mas também a sociedade unipessoal de advocacia, o advogado titular da sociedade também responde. Então, olha só, se eu sou sócio de um escritório, todos os sócios respondem. Se eu sou sócio de uma sociedade unipessoal, primeiro quem responde é a pessoa jurídica, é a sociedade unipessoal de advocacia. Depois isso atinge os sócios. Quer dizer, o único sócio, né? O titular de sociedade unipessoal. Maravilha? Beleza? Vamos beber uma água para a gente poder seguir adiante com a questão 19. Bom,
O Banco Dólar é réu em diversos processos de natureza consumerista, todos com idênticos fundamentos de direito, pulverizados pelo território nacional. Considerando a grande quantidade de feitos e sua abrangência territorial, a instituição financeira decidiu contratar a Sociedade de Advogados X para a sua defesa em juízo, pois esta possui filial em diversos estados da federação. Diante da consulta formulada pelo banco, alguns advogados, sócios integrantes da filial situada no Rio Grande do Sul, realizaram mapeamento dos processos em trâmite em face da pessoa jurídica. Assim, observaram que esta mesma filial já atua em um dos processos em favor do autor da demanda. Tendo em vista tal situação, assinale a opção correta. Letra A. Os advogados deverão recusar, por meio de qualquer sócio do escritório ou filial, a atuação da sociedade de advogados na defesa do banco, pois os advogados e sócios de uma mesma sociedade profissional não podem representar em juízo clientes com interesses opostos. Tá? Esta, então, é a resposta correta. A letra A. Vejam só a seguinte situação, gente. Esse Banco Dólar, ele era réu em diversos processos de natureza consumerista, todos com idênticos fundamentos de direito, pulverizados pelo território nacional. Considerando a grande quantidade de feitos e a sua abrangência territorial, a instituição financeira decidiu contratar a Sociedade de Advogados X para sua defesa em juízo, pois esta possui filial em diversos estados da federação. Diante da consulta formulada pelo banco, alguns advogados e sócios integrantes da filial situada no Rio de Janeiro realizaram um mapeamento dos processos em trâmite em face da pessoa jurídica. Assim, observaram que esta mesma filial já atua em um dos processos em favor do autor da demanda. Então, gente, quando uma sociedade advoga por uma parte, ela e nem a filial, nenhuma filial pode atuar pela parte de interesse oposto. Então, a resposta correta é a letra A mesmo, tá? Artigo 17 do Código de Ética fala sobre isso. Os advogados deverão recusar, por meio de qualquer sócio do escritório ou filial, a atuação da sociedade de advogados na defesa do banco, pois os advogados e sócios de uma mesma sociedade profissional não podem representar em juízo cliente com interesses opostos. Perfeito? Uma mesma sociedade não pode representar em juízo cliente com interesses opostos. Isso é uma infração disciplinar. E vamos lembrar também que se o advogado representar cliente com interesses opostos, isso é até crime. Crime de patrocínio simultâneo. Artigo 355, caput do Código Penal. Perfeito? Preste atenção, gente. A responsabilidade penal é pessoal. Se eu, advogado, representar cliente com interesses opostos, eu pratico crime. Agora, se num escritório eu sou advogado do autor e o meu sócio é advogado do réu, não tem crime, mas tem infração disciplinar, porque nesse mesmo escritório eu sou advogado de um cliente e o meu sócio, e eu sou advogado de uma das partes, né? E o meu sócio é advogado de uma parte com interesse oposto. Maravilha? Bom, só para ficarmos com a consciência tranquila, vamos ler as outras alternativas. É importante ler as outras alternativas para a gente se acostumar com a linguagem da banca, né, gente? Pronto, bebi minha aguinha aqui, vamos seguir adiante. Os advogados deverão identificar quem são os sócios do escritório que atuam na causa, pois estes não poderão realizar a defesa técnica do banco em quaisquer dos processos em trâmite, sendo autorizada, porém, a atuação dos demais sócios da sociedade de advogados de qualquer filial. C. Os advogados deverão recusar a defesa do banco pela filial da Sociedade de Advogados no Rio Grande do Sul e indicar as outras filiais para atuação nos feitos? Claro que não, pois todos os sócios da filial ficam impedidos de representar em juízo a instituição financeira
em razão de já haver atuação em favor do cliente com interesses opostos. D. Os advogados deverão informar ao banco que há atuação de advogados daquela filial em um dos processos em favor do autor da demanda, a fim de que a instituição financeira decida se deseja, efetivamente, que a sua defesa técnica seja realizada pela sociedade de advogados, garantindo assim o consentimento informado do cliente. Perfeito? Então, tranquilamente, podemos passar à 20ª questão. Alice, advogada em audiência judicial, dirigia a palavra de maneira ríspida a certa testemunha e ao magistrado, tendo este entendido que houve a prática de crimes de injúria e desacato, respectivamente. Por isso, o juiz determinou a extração de cópias da ata e remessa à Promotoria de Justiça com atribuição para a investigação penal da comarca. Considerando a situação narrada, a disciplina do Estatuto da Advocacia e o entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre as manifestações de Alice proferidas no exercício de sua atividade profissional, é correto afirmar que: letra A. Podem configurar injúria e desacato puníveis, pois o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional a imunidade profissional prevista no artigo 7º, parágrafo 2º do Estatuto da OAB, já que a Constituição Federal consagra a incolumidade da honra e imagem. B. Não podem constituir injúria ou desacato puníveis. Isso porque o advogado tem imunidade profissional nos termos do artigo 7º, parágrafo 2º do Estatuto da OAB, cuja integral constitucionalidade foi declarada pelo Supremo Tribunal Federal. C. Não podem constituir injúria, mas podem configurar desacato punível. Isto porque o advogado tem imunidade profissional nos termos do artigo 7º, parágrafo 2º do Estatuto da OAB, mas esta, de acordo com o Supremo Tribunal Federal, não compreende o desacato, sob pena de conflitar com a autoridade do magistrado na condução da atividade jurisdicional. Exatamente, gente. Então, a base aqui é que o Estatuto, no artigo 7º, ele traz imunidade a 3 crimes: injúria, difamação e desacato. Só que o desacato não tem mais validade. O STF, ao julgar a ação direta de inconstitucionalidade 1127-8, proposta pela AMB, Associação dos Magistrados Brasileiros, entendeu que essa expressão desacato realmente é inconstitucional, justamente com esse fundamento aqui, olha, está lá na tela, sob pena de conflitar com a autoridade do magistrado na condução da atividade jurisdicional. Então, aqui é a resposta da questão letra C. Artigo 7º, parágrafo 2º do Estatuto, combinado com o resultado da ação direta de inconstitucionalidade 1127-8, ao ser julgada pelo STF. 21. O advogado Y, recém-formado, diante da dificuldade em conseguir clientes, passa a distribuir panfletos em locais próximos aos fóruns da cidade onde reside, oferecendo seus serviços profissionais. Nos panfletos distribuídos por Y, constam informações acerca da sua especialização técnico-científica, localização e telefones do seu escritório. Por outro lado, Y instalou placa na porta de seu escritório, na qual fez constar os valores cobrados por seus serviços profissionais, fixados, aliás, em patamares inferiores àqueles estipulados pela tabela de honorários da OAB. Quanto à conduta de Y, assinale a afirmativa incorreta. Então, entenderam aqui a questão? Olha só. O advogado Y, recém-formado, diante da dificuldade de conseguir clientes, ele passa a distribuir panfletos. Isso não pode acontecer.
Nos panfletos distribuídos por Y, constam informações acerca de sua especialização técnico-científica. Isso ele poderia colocar se fosse uma propaganda de jornal, né, naqueles classificados, por exemplo. Localização e telefone de seu escritório, também poderia se fosse anúncio de jornal. Por outro lado, Y instalou placa na porta de seu escritório, na qual fez constar os valores cobrados por seus serviços profissionais, fixados, aliás, em patamares inferiores. Primeiro, que ele não pode botar valor dos honorários. Segundo, que, em regra, ele não pode cobrar abaixo da tabela. Só se tiver motivo plenamente justificável. Como, por exemplo, se ele quiser ajudar um amigo de infância. Tá? Aí é para marcar a incorreta. Cuidado com isso, tá, gente? Porque nós estamos habituados a marcar correta. Aí vem a letra A e diz o seguinte. Y incorre em infração disciplinar consistente na captação irregular de causas ao distribuir panfletos ao público oferecendo seus serviços como advogado. Tá certa a resposta? Letra A? Tá. Mas não marca não, porque é para marcar errada. B. Y viola dispositivo do Código de Ética e Disciplina da OAB ao fixar honorários em valores inferiores aos estipulados na tabela de honorários da OAB. Sim, tá certo, mas não marca não. É para marcar errada. C. Y pode distribuir panfletos ao público, oferecendo os seus serviços profissionais, desde que neles não conste... Y pode distribuir panfletos ao público? Não pode, hein? Oferecendo seus serviços profissionais, desde que neles não conste... Nem se tivesse isso, tá? Nem se não tivesse, não pode. Perfeito? 28, artigo 28 e seguinte do Código de Ética e Disciplina. Dê uma olhadinha lá. Publicidade é um tema bem importante. Letra D. Y viola dispositivo do Código de Ética e Disciplina da OAB ao fazer constar de sua placa referências aos valores cobrados por seus serviços profissionais. Realmente, tá? A letra D está certa, mas não é para marcar, não. Questão 22. Paulo, bacharel em Direito, exerceu relevantes cargos no Poder Executivo das 3 esferas de governo, adquirindo profundo conhecimento sobre as atividades internas da administração pública. Após aposentar-se, sem requerer inscrição nos quadros da OAB, ou seja, ele era bacharel só então, estabelece serviços de consultoria jurídica, tendo angariado vários clientes desde o período da inauguração da sua atividade. De acordo com o narrado e observadas as normas estatutárias, assinale a afirmativa correta. Letra A. Dentre as atividades privativas do advogado, incluem-se a postulação judicial e a assessoria jurídica, mas não a consultoria. Errado. Consultoria também é uma atividade privativa de advogado. Artigo 1º do Estatuto, que a gente já estudou nessa aula. B. O bacharel em Direito aposentado. Gente, como é que é isso? Bacharel em Direito aposentado? Que estranha essa expressão, né? Bacharel em Direito nem é uma profissão para ter aposentadoria. O advogado aposentado, tudo bem. Ou então o juiz aposentado, mas bacharel em Direito aposentado não tem vedado, ou seja, não tem proibido, qualquer prática de atividade jurídica, mesmo não inscrito nos quadros da OAB. Errado, tá? Porque ele tem proibido sim. C. O advogado atua na atividade judicial, pugnando pela defesa de seus interesses, dos seus clientes, e na consultoria jurídica. Tá certo. Letra C. Tá? Artigo 1º, aliás, artigo 2º do Estatuto fala sobre isso. Né? O advogado, ele é parcial no processo, ele quer realmente favorecer o seu cliente. Letra D. As atividades privativas do advogado incluem a assessoria jurídica e a direção jurídica e a atuação nos juizados especiais. É a atividade privativa do advogado, gente? Não, né? Inclusive, a ação direta de inconstitucionalidade, 1127-8, também falou sobre isso. Tá? A Lei 9.099, de 95, que criou juizados especiais cíveis e criminais em âmbito estadual, também fala sobre isso. Né? A participação de advogado é facultativa quando se tratar de juizado especial civil no valor de até 20 salários mínimos. Correto? Questão de número 23. João, advogado inscrito há muitos anos na OAB, decide candidatar-se pelo 5º Constitucional ao cargo de juiz do Tribunal Regional Federal. Em razão dessa iniciativa,
é submetido a exame curricular e a sabatina perante o Conselho Federal da OAB. Após longo processo avaliatório, vem a ser escolhido para integrar a lista sêxtupla a ser remetida ao Tribunal Regional Federal. Diante dessa narrativa, à luz da legislação aplicável aos advogados, assinale a afirmativa correta. A. O advogado, ao ser incluído em lista sêxtupla para integrar os quadros de tribunal, deve requerer licença para tratamento de questões particulares? Não, ele pode continuar advogando. B. O advogado que integrar lista sêxtupla ou tríplice para ingresso pelo quinto constitucional pode continuar exercendo livremente as suas atividades? O advogado que integrar lista sêxtupla ou tríplice para ingresso pelo quinto constitucional pode continuar exercendo livremente suas atividades? E aí, gente, pode ou não pode? Claro que pode, tá? Resposta letra B. Ele só não pode advogar se ele for o escolhido e tomar posse como desembargador. Aí não pode. Letra C. O advogado que integra a lista sêxtupla ou tríplice passa a ser considerado incompatibilizado para o exercício da advocacia. Errado. D. O advogado que pretende ingressar na magistratura pelo quinto constitucional passa a ser considerado impedido ao compor lista sêxtupla. Também não. Vamos à questão 24. Ah, essa questão eu cheguei a comentar com vocês, ó. Vê se vocês estão lembrados. José, general de brigada, entusiasmado com a opção do seu filho pelo curso de Direito, resolve acompanhá-lo nos estudos. Presta exame vestibular e matricula-se em outra instituição de ensino, também no curso de Direito. Ambos alcançam um período letivo em que há necessidade de realizar o estágio forense. José, desejando acompanhar seu filho nas atividades forenses, nas horas de folga, vez que continua na ativa, agora como general de divisão, requer o seu ingresso no quadro de estagiários do OAB. A partir do caso apresentado, assinale a afirmativa correta. Essa é fácil, não é, gente? Letra A diz que militar não pode, enquanto permanecer na ativa, inscrever-se no quadro de advogados, mas se permite a ele a inscrição no quadro de estagiários? Não. B. Militar não pode, enquanto na ativa, obter inscrição no quadro de advogados, nem no quadro de estagiários. É isso aí, pessoal. Letra B é a resposta. Artigo 8º, inciso 5º do Estatuto. E o artigo 9º também, inciso 2º, também do Estatuto. Letra C, militar da ativa pode atuar na Justiça Militar especializada, porque se inscreve no quadro especial de estagiários. Não, está errado. Letra D, militar de alta patente pode obter inscrição tanto no quadro de estagiários como no de advogados, mediante permissão especial do presidente da OAB. Não. Vamos a 25. O advogado X, regularmente constituído pelo seu cliente Z, retira os autos do cartório para realizar peça defensiva dos interesses do seu cliente. Os autos permanecem no escritório profissional de X. Um incêndio no prédio em que se localiza o escritório destruiu numerosos documentos, inclusive os autos referidos. Com base no ocorrido, X comunica o fato ao juízo e ao seu cliente. Diante dessa narrativa, à luz da legislação aplicável aos advogados, assinale a afirmativa correta. Letra A. O extravio de autos é caracterizado como infração com pena de suspensão? Até é, gente, mas não nesse caso. Olha uma questão dúbia também. Gente, se te perguntarem, o extravio de autos é caracterizado como infração disciplinar? Sim, se o advogado estiver agindo com dolo, é. Só que tem uma alternativa que vai ser um pouco melhor, mas essa aqui também não está de todo errado, né? Não está de todo errada. Letra B. O advogado deverá receber pena de advertência por não prever o incêndio? Meu Deus do céu, hein? C. O extravio de autos deve ser doloso ou culposo para ser punível disciplinarmente. Sim, claro. Nesse caso, ele não teve dolo nem culpa, gente. Foi incêndio. Resposta à letra C. A letra D diz, o extravio de autos seria punível caso fosse recebido em confiança.
O extravio de autos seria punível caso fosse recebido em confiança. Bom, é sempre em confiança, não é? Bom, então vamos terminar mais esse bloco aqui, questão de número 26, no próximo e último bloco da aula de hoje.